O vídeo hoje é sobre Naica, a caverna dos cristais gigantes no México. A mina de Naica, no México, é conhecida pelos seus cristais extraordinários. Em grutas gigantes, os exploradores encontraram cristais de selenita com 1 metro de diâmetro e 15 metros de comprimento. Conhecida como a Gruta dos Cristais Gigantes, encontra-se a 305 metros de profundidade. Os cristais são resultado da emanação hidrotérmica das camadas magmáticas inferiores. Nessa época em que poucos acontecimentos nos assombram, a natureza nos brinda com uma extraordinária e única oportunidade para admirar, conhecer e proteger um local excepcional, uma maravilha única de nosso planeta por sua grande beleza, valor geológico e científico. As grutas de Naica, localizadas numa área de exploração mineral no estado de Chihuahua, ao norte do México. Essas grutas, com temperatura de até 60 graus Celsius e umidade de 100%, o berço dos cristais gigantes é composto por uma floresta de cristais, os maiores do planeta. Um lugar além da imaginação, além de qualquer sonho. Cristais naturais, os maiores da Terra, foram descobertos em 2 cavernas de uma mina de prata e zinco em Naica, estado de Chihuahua, México, alcançando comprimentos de até 14 metros. Os cristais facetados são compostos de selenita, um tipo de gesso translúcido cristalino. Essa mina de Naica, no México, está trabalhando para que seus cristais extraordinários sejam conhecidos. Nelas existem grandes câmeras a vácuo, onde foram encontrados cristais de selenita ou gypsum gigantes, medindo de 3 a 4 metros de diâmetro e de 11 a 14 metros de altura. A câmara que abriga esses cristais ficou conhecida como a Gruta dos Cristais Gigantes e localiza-se aproximadamente a 290 metros abaixo da rocha de pedra calcária da mina. Os cristais foram formados pelos líquidos hidrotermais que emanaram das câmeras de magma abaixo. A caverna foi descoberta quando os mineiros estavam perfurando a falha de Naica, preocupados com que a mina fosse inundada. A Gruta das Espadas é uma outra câmara na mina de Naica contendo cristais similares. Em abril de 2000, os irmãos Eloy e Javier Delgado encontraram o que peritos acreditam ser os maiores cristais do mundo, ao explodir um novo túnel a quase 300 metros abaixo da mina de prata de Naica, em Chihuahua do Sul. Eloy, que tem 40 anos de idade, escalou uma pequena abertura entre as rochas até atingir a caverna, bloqueada com cristais imensos. Abre aspas, era bonito como a luz refletida por um espelho quebrado, disse ele. Fecha aspas. A visão dos cristais translúcidos entrelaçados uns sobre os outros era fantástica, como se estivessem ali apenas aguardando que lhe examinassem o peso e a substância. Fecha aspas. Um mês depois, uma outra equipe de mineiros de Naica encontrou uma caverna maior ainda, ao lado da primeira. Os maiores cristais foram encontrados na Gruta das Espadas, que faz parte do sistema de cavernas da mesma mina. Alguns deles estão agora em exposição na instituição Smithsonian. Segundo Fisher, os proprietários da mina e o governo local esperam evitar a remoção de peças dessa descoberta para exposições em museus ou coleções particulares. Atualmente, a campanha de mineração limitou a visitação das cavernas aos peritos e cientistas. Caçadores de minerais destruíram passagens e quebraram as câmeras por 2 vezes, desde que foram descobertas. Além do calor, o ambiente é perigoso. De acordo com Fisher, um minerador que tentava levar um cristal gigantesco para fora, quando ele retirou, um outro caiu e o matou.
Quando a extração dos minérios de mica já não for viável, a mina será fechada e as cavernas serão submergidas, e os cristais começarão a crescer outra vez, diz Fisher. A cidade de Chihuahua é a capital do estado mexicano de Chihuahua, com uma população de aproximadamente 748.551 habitantes. A atividade predominante é a industrial. A mina de Naica encontra-se a 100 quilômetros ao noroeste. Chihuahua, México, lar de duas cavernas quentes que contêm os maiores cristais naturais do mundo. O primeiro cristal de selenita retirado da caverna para estudos tem 11 metros de comprimento e pesa 55 toneladas. A ciência explica. Os cientistas acreditam poder explicar a razão pela qual os cristais de gesso encontrados perto da cidade de Chihuahua, no norte do México, chegam a alcançar mais de 11 metros de altura. Analisaram pequenas quantidades de fluido contido nos cristais e descobriram que a solução se manteve durante muito tempo dentro de uma faixa de temperaturas muito estreita e estável. As duas grutas estudadas, dos cristais e das espadas, encontram-se no complexo mineiro de Naica, um dos mais importantes depósitos de prata e chumbo do planeta. Com 290 metros de profundidade, a Gruta dos Cristais exibe estruturas que chegam a medir mais de 11 metros de altura. Descoberta no ano 2000, a cavidade é uma das maravilhas naturais do México. Já a Gruta das Espadas, descoberta em 1912, encravada a 120 metros de profundidade, tem um volume maior de cristais, mas as estruturas chegam a apenas 1 metro de altura. As conclusões da pesquisa foram publicadas na revista científica Geology. As estruturas são compostas por sulfato de cálcio hidratado, geralmente quebradiço e de cor branca, formado junto com outros minérios há mais de 20 milhões de anos, resultantes da atividade vulcânica. Por causa de fluidos quentes injetados nas cavidades das rochas, estes sulfatos tomou a forma de anidrite, que tem a mesma fórmula química do gesso, mas sem água. Quando a camada profunda de magma sob a montanha de Naica arrefeceu, a temperatura dos fluidos baixou a um ponto que permitiu a anidrite converter-se em gesso. Como a Gruta dos Cristais está a uma profundidade maior que a das espadas, a temperatura manteve-se apenas um pouco abaixo da temperatura de transição por centenas de milhares de anos. Abre aspas. As condições eram perfeitas. Se a temperatura se mantém a pouco menos de 58 graus Celsius durante muito tempo, formam-se cristais muito grandes. Fecha aspas. Disse um dos pesquisadores, Juan Manuel García Ruiz, da Universidade de Granada, na Espanha. Já na Gruta das Espadas, a temperatura caiu abaixo do ponto de transição com muita rapidez, o que gerou mais cristais, mas de um tamanho menor. O gesso cristalizado toma a forma de selenita, conhecida por sua transparência. Essa pesquisa é fonte da revista Geology.